Bom dia, pessoal. Deixar o pessoal ir entrando aí na sala. Hoje nós vamos fazer perguntas e respostas sobre o uso da hipnose na odontologia. Então, nós estamos aguardando o pessoal entrar um pouquinho, que hoje nós vamos falar sobre o uso da hipnose na odontologia. Hoje vamos fazer perguntas e respostas, tá? Sejam todos bem-vindos. Deixa chegar mais um pessoalzinho. Nós vamos falar hoje sobre o uso da hipnose na odontologia. Perguntas e respostas. E aí, vocês, inclusive, que estão participando com a gente vai respondendo as perguntas. Está vindo muita coisa interessante. Tem muitas pessoas perguntando sobre... Vitor, nossa, eu tô com muita coisa aqui, ó. O que é exibição circense? Quais são... Aqui, uma pergunta bem interessante. Para hipnotizar, quais são os mitos e quais são as verdades sobre a hipnose? Então, vamos lá. Sobre mito e verdade sobre a hipnose. O que ocorre? As pessoas tendem a fantasiar muito esse processo da hipnose, achando que, no caso, por exemplo, Vitor, eu vou ficar à mercê quando eu estiver hipnotizado, eu vou ficar à mercê e vou falar e fazer o que eu não quero? Não ocorre assim. Não é desta maneira. Existe muita fantasia em relação a isso. As pessoas acreditam assim, porque hipnose eu posso não voltar. Existe muita crença errada, muito mito sobre esse processo. E é onde gera essa desconfiança. E também existem muitos hipnólogos que fazem muito show por aí, gostam de exibições, né, que não levam a nada, a lugar nenhum. E então, também, às vezes, até colocando as pessoas de uma forma, deixando as pessoas de uma forma constrangedora, tá? Então, nós procuramos esclarecer que a hipnose não é para ser usada dessa maneira. Um chazinho, pessoal? Eu gosto de tomar um chazinho de manhã. Ajuda a acalmar o organismo e tudo, né? Mas a hipnose, quando ela é bem empregada, ela realmente ajuda e muito. No caso, por exemplo, para dentista, para médico, na área da saúde, de modo geral, para quem está estudando, para quem está se preparando para concurso, né, concentração. Então, ela, quando bem utilizada, a hipnose, ela realmente pode ajudar e muito. E existe, então, esses mitos que vão sendo gerados, como eu disse, por pessoas que às vezes utilizam de uma maneira equivocada. Então, assim, a nossa intenção de fazer as perguntas e respostas é exatamente o quê? Para que vocês possam tirar as suas dúvidas também. Eu recebi algumas aqui, já estou até lendo algumas, e a minha intenção é essa. E eu estou fazendo em horários alternados, exato para que dê condição para que as pessoas possam entender e descobrir um pouco mais sobre isso. Teve uma pessoa do Rio de Janeiro que entrou em contato comigo e falou, Vitor, eu tenho medo de dentista e eu posso ser submetido à hipnose e fazer o meu tratamento? Foi claro, se eu conheci inclusive alguém no Rio de Janeiro. Já tenho aluno que já fez curso comigo, dentista, que já fez curso comigo e que ele já está apto a fazer hipnose. É claro que assim, dentro do curso existe um grau de amadurecimento. E ele está, já o grau que ele tem já propicia fazer muita coisa dentro da hipnose. Agora, existem outros graus, por exemplo, no caso, precisa fazer uma ressignificação, precisa mudar, dar um sentido novo ao que a pessoa está sentindo, que a gente chama de ressignificação. O que acontece? Nós ajudamos
o pessoal que faz o curso, nós damos um suporte, damos uma mentoria. E quando é necessário, nós fazemos algumas induções via online. Então é interessante, eu entro ajudando online, através de uma consulta online, junto com o profissional que a gente indica pelos estados aí do Brasil, porque a gente já tem bastante aluno espalhado pelo Brasil, eu já estou com aluno no Mato Grosso, aqui em Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, tem gente para todo lado, tem aí minha colega entrando, a doutora Rosângela. Bem-vinda, querida. Hoje nós estamos fazendo perguntas e respostas aqui sobre a hipnose. E então, nesse caso, por exemplo, desse paciente que tem medo de dentista, ele lá no Rio de Janeiro, ele pode usar? Pode. O que nós fazemos? Olha que interessante. Inclusive, nós vamos documentar e depois mostrar isso na internet. Eu daqui de Santa Catarina, o dentista que fez o curso comigo lá no Rio de Janeiro e esse paciente também lá do Rio de Janeiro. O que nós vamos fazer? Ele vai marcar uma consulta com esse dentista, nós vamos fazer uma consulta online, eu entro dando suporte para o pessoal, no caso, esse dentista no Rio, nós vamos fazer o processo de ressignificação e ao fazer esse processo de dar um novo sentido ao medo de dentista, tá? O que nós vamos pegar e fazer? Prepará-lo para poder, então, iniciar o tratamento dele. E, se não me engano, acho que ele tem que fazer implante, alguma coisa assim. Ou seja, é um tratamento mais complicado, mais pesado, porque envolve cirurgia e tudo. E o dentista que já venceu a primeira etapa dos módulos do curso HCO, ele já está habilitado para poder disparar o processo e dar continuidade ao processo enquanto ele está fazendo o tratamento odontológico para o paciente. Então, assim, é um processo. Ele acabou de formar, tem o quê? Tem um mês e já está fazendo hipnose e tudo. Agora, tem alguns processos dentro da hipnose que envolvem um conhecimento um pouco maior, que envolve um embasamento maior, por exemplo, de psicologia. E nós passamos isso nos cursos, nas etapas que o curso tem. Então, por isso que o curso ele é feito em módulos, exato para que dê tempo para a pessoa poder se embasar, se estruturar em conhecimentos e aí sim ela ir aplicando a hipnose. E com isso vai encorpando, vai dando a essa pessoa condições de obter resultados sólidos, consistentes. Então nós damos muito apoio ao pessoal que está com a gente, que está fazendo o curso e tudo, porque o nosso objetivo é que todos tenham sucesso, que todos obtenham o maior êxito possível. Então, a nossa intenção com esse curso, por exemplo, porque são 180 horas para ser habilitado no CFO. Tá? Você precisa de 180 horas para ser habilitado. Então, é um processo, não é de uma hora para outra. É como você está fazendo, por exemplo, uma especialização, no caso, vamos supor lá, de implante, por exemplo. Você no primeiro mês, você já nas primeiras 20 horas, você já tem uma noção do que é o processo. E à medida que vai avançando nos estudos, você vai se aprimorando. E depois de 18 meses, você então tem o título de especialista em implantodontia. Na hipnose não é diferente, só que não precisa de 1 ano e meio. Mas você com 180 horas já tem condições de poder, de fato, você poder se credenciar já, a partir daí, de fazer todos os processos que existem dentro da hipnose. Uma outra pergunta que me fizeram aqui, deixa eu ver. Eu estava falando sobre mitos e verdades, né? Se, por exemplo, ao ser submetido à hipnose, se eu vou fazer qualquer coisa, se eu vou me expor, se eu vou falar coisas que eu não quero, fazer coisas que eu não quero. Não existe, gente, isso é mito. Porque uma vez confrontado uma sugestão hipnótica que vai de encontro à sua natureza, o que ocorre? Ocorre que
você começa a produzir, o seu organismo reage. Então você pode ter alguns desconfortos, como dor de cabeça, enjoo, náuseas, né, dor no pescoço. O seu organismo, ele reage naturalmente. Um grande colega meu, Dr. Márcio José Albani. Márcio, hoje eu vou falar de bruxismo, fratura dental e hipnose. Meu irmão, foi através de um pedido que você me fez há uns tempos atrás que está aí. Inclusive eu vou te mandar depois no WhatsApp o link para você fazer a sua inscrição e participar. É gratuito, inclusive, tá? Mas você é meu convidado especialíssimo e o curso está interessante. Eu vou falar de sistema límbico, serotonina, qual a importância dessas palavrinhas para esse todo o contexto do bruxismo e da fratura dental, do controle da ansiedade, do estresse, tá? E a questão dos medicamentos também, vou falar um pouco. Não vou aprofundar porque a intenção não é aprofundar demais, mas e falar do processo da hipnose. Está bem interessante como tudo isso a hipnose pode ajudar nesse contexto. Vamos falar também das fases do sono, tá? Então, e qual a importância do sono REM para toda essa questão toda e como que isso tudo ocorre. Então, está imperdível o curso, porque nós estamos na semana do curso HCO, que no próximo dia 27 abre a quinta turma, já abre a quinta turma. E nós estamos já quase estourando o limite de vagas para essa turma. Inclusive para o workshop agora também, aqui enquanto eu falo, já deve estar estourando o limite lá. Então depois, meu amigo, eu vou te mandar o link, eu faço uma questão enorme que tu participe. É hoje às 20 horas. Ele é focado para os dentistas, mas está acontecendo muito uma coisa que, assim, igualzinho eu estava falando agora, tem muitas pessoas pacientes que estão entrando em contato comigo, Vitor, você sabe indicar alguém pelo Brasil, né? Agora recente foi em Niterói, um caso, que a pessoa tem medo de dentista e quer se tratar com um dentista que faça hipnose. E como eu já estou tendo alunos espalhados, inclusive fora do Brasil, já estou tendo gente fora do Brasil, então a gente lá vai indicando esses profissionais que estão qualificados para poder tratar os pacientes com hipnose. E estou explicando esses processos aí, como estão ocorrendo. Então, assim, está ficando bem interessante, porque a técnica realmente funciona, o dentista, o cirurgião dentista no Brasil e fora está acordando para isso. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento que está gerando muita ansiedade, muito estresse, e está tendo muito episódio de fratura dental, bruxismo então está disparando, e é claro que dentro as escolas que estão assim sobre o bruxismo, vou falar um pouquinho aqui rapidinho, mas existem as escolas que dizem, tem o bruxismo noturno, não tem nada a ver com ansiedade e estresse. Tranquilo. Só que aí você precisa, quando você está ansioso, porque durante o dia tem tudo a ver, mas à noite. Então, o que acontece? Você toma remédio para controlar a ansiedade e o estresse, né? E o remédio, ele causa problema, ele ajuda a disparar o problema do bruxismo noturno. Como que não tem relação com a... Então, assim, estão fazendo ligações, mas eu não vou entrar no mérito da questão. Mas eu quero mostrar que, para todo um contexto, de uma forma geral, essa questão, para quem está com apertamento dental, para quem está com bruxismo, fratura dental, independente se está fazendo de dia ou de noite, a hipnose, por exemplo, ajuda você a ter uma melhor qualidade de sono. Tá? Quando você vai dormir, você pode ter. Com a auto-hipnose e a hipnose, você melhora a tua qualidade de sono. A auto-hipnose, quando você dispara o processo em você mesmo. E tem gente que, no curso, eu até no início eu deixo, porque entra acreditando assim, a auto-hipnose é relaxamento, né? Não, ela ajuda também no relaxamento. Mas existem, tá, exercícios que a gente
quando mostra esses exercícios, que é interessante, você consegue focar a tua atenção. Existe um negócio dentro da hipnose que se chama prescrição hipnótica. É a mesma coisa de você passar uma receita para um paciente. E na prescrição hipnótica, ali você faz as induções para você mesmo do que você precisa. Só que a gente ensina como fazer, de que forma fazer. Porque tem gente que fala assim, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso emagrecer, eu tenho que ter uma melhor concentração. E aí coloca tudo na mesma prescrição e faz. Não, está equivocado. Tem uma maneira correta de ser feito. Então, assim, é uma técnica. E quando você utiliza essa técnica de forma correta, você começa a obter os resultados. E tem muito hipnólogo que desconhece como funciona de fato a auto-hipnose. E então, assim, a nossa intenção desses 30 anos, mais de 30 anos mexendo com hipnose e 30 focados na odontologia, é passar todo esse know-how, todo esse conhecimento através desses cursos. Que a partir desta semana, a partir de hoje, começa essa maratona. Então, é segunda, terça e quarta, são os workshops gratuitos, onde eu vou falar hoje. Hoje eu já vou falar de fratura dental e bruxismo. Amanhã, canais de como os canais de comunicação através da linguagem auditivo, visual e sinestésica pode ajudar. Ó, tá entrando uma fera aí que fez o curso comigo, Dr. Fernando. Fernando, acho que eu vou te convidar para entrar nessa live aqui, a gente trocar umas figurinhas. O que você acha? Vamos lá? Vou te convidar aí. Me dá um ok. Se você tiver condições de entrar na live, me dá um ok aqui pelos comentários. Eu vou te convidar para a gente trocar umas figurinhas aqui, tá? E então, assim, nós temos, através desses recursos, não só da hipnose, mas também da auto-hipnose, perfeito. Não, tranquilo, não tem problema. Outra hora eu te chamo, mas hoje à noite ele vai estar lá, com certeza. Mas, assim, tanto a hipnose quanto a auto-hipnose, quando bem feita, perfeito, tá certo, meu amigo, bom trabalho para ti lá, viu? E nós estamos, inclusive, com o Dr. Fernando, nós estamos com um caso espetacular, uma paciente com pênfigo cicatricial, que estava tendo dificuldade lá para o controle, né? Ele, com toda a prescrição que ele fez, que foi totalmente certa, corretíssima, ozonoterapia, laser terapia, entrou com corticoide, só que ao introduzir a hipnose potencializa tudo, e os resultados simplesmente crescem, eles começam a vir mais rápidos. Então é interessante que assim, nós não provocamos milagres, nós simplesmente damos uma consistência maior, sedimentamos os resultados. Então se torna muito interessante quando nós usamos de uma maneira correta. Por isso que no curso eu gosto de ensinar por etapas. Exato para quê? Para que esse conhecimento comece a ser sedimentado. E o aluno do curso HCO, do Hipnose na Clínica Odontológica, e eu resolvi inclusive fazer específico para dentista, exato para quê? Para que o assunto é extremamente focado. E o paciente, quando entra para um tratamento odontológico, que a cadeira do dentista é um baita de um divã, nossa, com a hipnose, ele simplesmente catapulta todos os resultados, inclusive consegue uma melhor adesão do paciente ao tratamento, uma melhor motivação, consegue de fato controlar através da hipnose, porque assim, imagina você agora aí, se eu chegasse para você, vamos fazer um relaxamentozinho agora, para você começar o seu dia bem, estar mais focado, mais concentrado, que os seus resultados sejam melhores. Vamos lá, questão de 10 minutos. Quem que não quer? É uma coisa boa, é uma coisa prazerosa e o melhor, os resultados, eles são nítidos, tá? São nítidos. Então é interessante porque quando o pessoal, aqui até tem muita gente acha que a hipnose é milagrosa. Pode realmente curar alguém em apenas uma sessão?
Olha que interessante. Me perguntando aqui. O que acontece? Acontece assim, a hipnose, ela opera verdadeiros milagres, mas ela é ilimitada. Tem um colega nosso que ele, um amigo já de muitos anos, ele tem uma doença muito séria, muito grave. E a hipnose está ajudando a dar um conforto maior a ele, uma qualidade de vida melhor, porque ele inclusive é um paciente terminal. E tem como salvá-lo? Não. Infelizmente é limitado, né? A hipnose não vai provocar os milagres desta forma. Ela vai dar uma melhor condição, uma melhor qualidade de vida a esse paciente, tá? Bom, então a hipnose ela é limitada, tá? Mas assim, para pacientes terminais, por exemplo, câncer e outros tipos de doenças, dá uma melhor qualidade de vida, inclusive dá uma passagem com uma melhor qualidade, a pessoa com dignidade. E você fica sereno. E para nós, no dia a dia, que estamos aí no nosso cotidiano, inclusive para o que nós estamos passando, a própria hipnose ela vai nos ajudar a ter um equilíbrio maior, vai nos ajudar a manter essa serenidade, essa tranquilidade. E engraçado, né? Foi com a pandemia, as pessoas começaram a ir mais ao dentista. Por quê? Principalmente, por exemplo, buscando uma melhor profilaxia, fazendo profilaxias com mais constância. Por que isso? Porque na boca existem vários tipos de bactérias. E uma em especial, se por um acaso você pegar o coronavírus e precisar ser entubado, e se você tiver essa bactéria na hora de entubar, levá-la para dentro do trato respiratório, você pode causar uma pneumonia muito séria, chamada nasocominal, e agrava bastante o processo. Então, as pessoas preventivamente já estão procurando os dentistas. Estão procurando os dentistas para quê? Pelo menos fazer uma profilaxia. E gente que ia de 6 meses, uma vez ao ano, passou aí o quê? De 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, está indo, está começando a ir com mais frequência. Tem gente que acaba indo uma vez por mês, porque a gente já está nesse processo aí, já tem alguns meses, já vai para quase 6 meses, né? Começou em março, abril, maio, junho, julho, agosto, vamos fazer 6 meses agora em setembro, que já estamos aí nesse processo. E é interessante ver que as pessoas precisam de um estímulo, mesmo que negativo, para poder se mexer. Porque ontem eu estava comentando na live, porque existem 3 tipos de pessoas que agem de uma forma quando você recebe, por exemplo, uma informação, um estímulo. Tem as pessoas que sabem que precisam daquilo, mas elas deixam para depois, são procrastinadores. As pessoas que sabem que existe, mas falam, não, isso não é para mim, eu não preciso disso. E as pessoas que precisam de fato, mas desconhecem que até que existe isso. Então, o nosso trabalho é trazer informação para todos esses tipos de pessoas, para que entendam, tá? Que, por exemplo, no caso agora, por exemplo, do coronavírus aí, qual a importância do dentista nesse contexto? A importância do dentista, mais do que nunca, ela vai ser preventiva, mais do que nunca. Então, uma simples profilaxia bem feita, com qualidade, essa profilaxia, ela vale mais do que qualquer outro tratamento. Porque se por um acaso você pegar e tiver que... porque existe a possibilidade. Tem muita gente que desconhece isso ou ignora essa situação. Não, se eu pegar não vai acontecer nada comigo. Que Papai do Céu te proteja, que de fato não aconteça nada. Mas e se acontecer? Aí você vai pedir desculpa por todas as bactérias. Gente, eu negligenciei um pouco a minha saúde, mas vocês aliviam aí nos sintomas? Não existe isso. Não vai ter como conversar daquele jeitinho. Não.
pode vir as consequências, né? Então, por exemplo, nessa questão que eu estou me referindo de bactérias específicas que estão presentes na boca e que podem agravar o processo. Já que você já sabe disso, o que custa você agendar um tempo, ir ao dentista e fazer a sua profilaxia preventiva? A hipnose passa a te dar noções de como você precisa agir. Porque assim, as informações começam a chegar a todo momento para nós, a partir do momento que nós estamos vivos, nós interagimos com o meio externo. E dentro de nós há um processo que muita gente já deve ter ouvido falar do sistema límbico, e que nesse sistema límbico vai disparar alguns processos, tá? Emocionais, físicos, por exemplo, controle da hipertensão arterial. Olha que interessante. E isso está ligado no nosso cérebro. É lá do cérebro que saem os estímulos, é de lá que começa tudo. Então nós absorvemos essas informações. Com certeza, doutor, a orientação. Aí que está, muito bem lembrado, dentro da profilaxia, nós passamos as instruções de higiene oral. Por exemplo, a pessoa que pega Covid, ela precisa trocar de escova no mínimo por semana. No mínimo, toda semana ela tem que trocar, porque senão o vírus fica na escova, ela continua escovando, quer dizer, está se contaminando, uma retrocontaminação. Então, é importante que você tenha as orientações corretas. Então, como eu estava dizendo, essas orientações, essas informações que chegam para nós, o nosso cérebro começa a processar. E tem algumas vezes que a gente capta de fato a mensagem e se motiva. E aí então nós temos motivo para ação, motivação. Mas tem pessoas que a característica é procrastinar. Isso aí pode esperar um pouquinho. E esse esperar um pouquinho depois pode se tornar tarde demais. E é bacana que quando a gente mostra com o curso de hipnose e entramos com o processo da auto-hipnose, porque é interessante, eu ensino aos dentistas a fazerem a hipnose, mas eles entendem de fato como é o processo. Imagina você sair hipnotizando e nunca se submeter a uma hipnose. Não conhecer o processo. E todos eles se submetem ao processo e começam a entender de fato como que isso impacta na cabeça da gente, qual o impacto que isso tem. E é interessante porque você de fato começa a perceber que, por exemplo, eu quero melhorar a minha concentração. Com o uso da hipnose, da auto-hipnose, eu consigo isso? Claro que consegue. Claro que consegue. Aí vem você acreditar na sua capacidade, até onde você tem condições de fazer as coisas. É claro que dentro das normalidades, nada extraordinário. Vitor, com a hipnose eu tenho condições de me tornar um Michael Jordan no basquete? Primeiro, eu estou com 54 anos, não tenho preparo físico e minha altura é 1,83. Muito difícil, né? Então, e estou pesando um pouquinho acima do peso. Então, isso é normal. O que acontece? É eu entender que, eu posso ter uma habilidade muito boa para fazer cesta, mas me tornar um Michael Jordan fica difícil. Então, assim, quando nós mostramos esse processo de como a hipnose está inserida nesse contexto, não só da odontologia, mas no cotidiano das pessoas, nós mostramos algo embasado e com os pés no chão. Nada fantasioso, é algo que realmente pode provocar em vocês uma mudança significativa. Ontem eu estava falando com uma das doutoras que fez o curso comigo, a doutora Tatiana, está aí inclusive no nosso feed do Instagram, ela comentando sobre como ela está lidando com a enurese noturna do filho dela, xixi na cama. E
ela não está daquele jeito que é o tradicional, de chegar, chamar, falar. Às vezes a criança se sente até constrangida. E dentro do curso de hipnose, nós ensinamos a fazer um negócio chamado hipnopedia. E o que é isso? É fazer hipnose enquanto a pessoa está dormindo. Mas tem um momento certo e tem a forma certa de ser feito isso. E então a gente vem construindo com um curso de hipnose para as pessoas, os dentistas principalmente que fazem o curso, para que eles entendam como é esse processo. Então as informações vão sendo encaixadas, é como se eu estivesse montando um Lego. Eu vou montando o Lego gradativamente. E ele, ao se formar, ele tem uma noção exata da ferramenta que ele tem na mão. E a hipnopedia, por exemplo, é espetacular. A mamãe pode educar seu filho, o papai pode educar o seu filho através da hipnopedia, deve, inclusive, e tendo a orientação correta, e nós temos essas ferramentas na mão, que é muito interessante. E eu costumo soltar alguns e-books, exato, com essas informações. E-books sobre auto-hipnose, nós vamos lançar agora, nas próximas semanas aí, vai sair cursos de e-book para auto-hipnose. A noite toda acordando no meio da madrugada. Fiz hipnose, imediatamente teve resultado para dormir. Dr. Fernando Neves é um excelente profissional de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Fez o curso com a gente, está aí na sala também. E está aí, dando os seus testemunhos, né? Que ele aplicou, o filho dele estava com dificuldade para dormir, ele aplicou a hipnopedia, ou seja, da maneira correta, e os resultados vão aparecendo. Então, assim, já está começando, nós estamos começando a ter muitas casuísticas com os alunos, porque eles são prova viva do que está acontecendo, de como funciona. Então, assim, a hipnose, quando ela é passada de uma maneira correta e feita de uma maneira correta, ela tem um resultado espetacular. Por isso que nós só ensinamos, eu só ensino para profissional na área da saúde, principalmente para dentista. Eu sou dentista, fiz psicologia até o 4º ano, que me interessava aí, até ter esse contexto de conteúdo, de conhecimento. E hoje, com 30 anos dentro da odontologia, aplicando a hipnose, nós temos uma série de casuísticas, de casos para contar e de resultados para mostrar. E é o que eu trago dentro do curso. E hoje, então, nós temos o curso workshop, que está bem interessante, está bem denso, com conteúdo bem interessante mesmo. E que eu digo para vocês, para quem é o cirurgião dentista, você que não é cirurgião dentista, né, mas é paciente, indique para o seu dentista. Falou, olha, hoje tem um curso bem interessante que seria interessante você aprender a fazer isso. Porque, no caso, você é paciente, fala assim, porque eu quero que você aprenda a fazer, porque eu queria esse processo comigo. Então, assim, é interessante até você indicar para o seu dentista que existe. E tem muito dentista descobrindo que existe essa técnica hoje no Brasil à disposição dele. E, na realidade, nós já estamos falando disso há, meu Deus, há muitos anos, há mais de 20 anos. Bom dia, doutora Carla. Doutora Carla é uma trainee, né, Carla? Seja bem-vinda aí. Ela tem um curso bem interessante de treinamento também. E é na área de marketing, né, Carla? Acho que é na área de marketing, né, o seu curso. E, por exemplo, na área de marketing, quais são as funções que a hipnose, por exemplo, quais são os recursos que a hipnose pode nos dar? A hipnose, por exemplo, ela pode nos dar... legal. Então, por exemplo, no marketing, nós temos algumas ferramentas que são usadas dentro da hipnose e que no marketing, por exemplo, elas são utilizadas demais. Uma delas, que eu vou falar, por exemplo, gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são interessantes e servem para quê? Para poder, no nosso subconsciente, ele ativar uma reação para que você conscientemente faça algum tipo de tomada de atitude, no caso
uma decisão, comprar uma casa, investir em alguma coisa, fazer um tratamento, fazer uma viagem e assim por diante, uma série de situações. E geralmente dispara através de um gatilho mental. É bem interessante. E essas ferramentas nós utilizamos também na hipnose. Nós utilizamos também na hipnose. Então, é bacana, a hipnose ela traz esse contexto bem denso, né, para a gente no nosso dia a dia, exato porque ela realmente pode ser aplicada desta forma intensa no nosso dia a dia. Então, você, mesmo dormindo, você pode utilizar a hipnose para você enquanto está dormindo. Então, assim, eu estava falando um pouco antes através da hipnose e da auto-hipnose. E a auto-hipnose, para quem quer uma coisa assim, eu queria melhorar o meu foco, eu queria me manter mais calmo, mais tranquilo, né? E eu tenho condições de aprender a técnica e utilizar em mim mesmo isso durante o dia todo? Sim, claro, por que não? E a gente sempre tem, nós temos o site, o hipnosevictorvaz.com, e ali sempre tem alguns cursos que a gente lança, alguns e-books, algum conteúdo que a gente mostra orientando sobre essa questão. Bom, pessoal, nós estamos chegando já ao final aqui da live, tá? Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Então, nós fizemos hoje perguntas e respostas, exato, para poder ajudar a tirar um pouco de dúvidas das pessoas aí. E convido para que você, cirurgião dentista que está assistindo agora, hoje, às 20 horas, nós vamos inicia essa semana, a Semana HCO. Então, segunda, terça e quarta, nós vamos ter 3 aulas de um conteúdo intenso, bem denso, e que você pode utilizar no seu dia a dia. Hoje, por exemplo, a aula de hoje é bruxismo e fratura dental, tá? E como você utilizar a hipnose no controle da ansiedade e do estresse para o seu paciente, inclusive nesses processos do bruxismo, apertamento dental e fratura. Isso está ocorrendo demais nesses dias, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, hoje no curso, o workshop que nós vamos dar às 20 horas, hora aqui do Brasil, nós vamos mostrar como que a hipnose pode ser inserida nesse processo. Então, nós vamos falar um pouco de sistema límbico, o que é serotonina, a importância do triptofano, para quem não sabe o que é isso, nós vamos descobrir hoje no curso, como diminuir essa intensidade do processo de ranger dente, de apertamento dental, como fazer isso, além dos procedimentos normais, com uso de placa, botox e assim por diante, porque existem vários tipos de técnicas que você pode fazer, além do ajuste oclusal e tudo. Mas o que mais pode ser agregado ao tratamento? De que forma ser feito? E como isso vai ocorrer na cabecinha e nesse contexto? Então, nós vamos mostrar nesse curso. Então, nós estamos iniciando a semana, é uma semana... Saludo! Muito gusto ter acá. Muito bem-vindo. E logo estamos fazendo o lançamento também do curso HCO em Espanha também. O que acontece? A doutora Andréia também é outra profissional que fez o curso conosco lá de São Paulo, uma excelente hipnóloga, seja bem-vinda. Nós estamos já finalizando o perguntas e respostas, doutora. Mas eu estava comentando então, gente, assim, para finalizar, que essa semana é uma semana intensa do curso HCO, começamos com o workshop, e que nesse workshop de hoje, então, nós vamos falar fratura dental, bruxismo e como a hipnose pode ajudar nesse processo. Amanhã nós vamos falar sobre os canais de comunicação auditivo, visual, auditivo e sinestésico, como ter um engajamento maior do seu paciente
para o tratamento odontológico e como mantê-lo motivado. E na terceira aula você vai conhecer todo o contexto de como funciona de fato o curso HCO. E isso tudo é um preparatório, um aquecimento para que semana que vem nós iniciamos mais uma turma, a quinta turma de hipnose na clínica odontológica. Então nós estamos preparando todo esse espírito para esse curso que é gostoso, intenso. Está aí a doutora Andréa que fez o curso com a gente. Até vou te chamar aqui, Andréa. Você está podendo falar aí? Como é que você está? Te chamar para esse finalzinho aí, só dar uma palhinha aqui do como foi o curso para ti. Você está podendo falar aí agora? Deixa eu ver ali. Eu acredito que ela deve estar um pouco ocupada ali. Ah, então tá. Então eu já vou te convidar aqui para você entrar rapidinho para a gente trocar umas palavrinhas aqui. Então, como eu estava comentando com vocês, deixa eu abrir de novo aqui as perguntas e respostas, porque tem bastante pergunta, gente. Se existe a hipnose, ela se encaixa melhor para algum tipo de paciente, ou seja, existe o paciente ideal para ser aplicado a hipnose? Não. Na realidade, o que precisa para se hipnotizar? Você precisa ter uma sugestão, tá? Que a pessoa acate e que ela consiga ter uma concentração, que ela consiga focar nas induções, na sugestão que você está passando. O hipnotizado, né, para o hipnotizador. Desculpa, hipnotizador para o hipnotizado. Então o hipnotizador, ele dá uma sugestão, o hipnotizado acata. Isso é o primeiro processo. E é claro que pessoas com uma melhor qualidade de concentração conseguem um processo mais intenso. Agora, mesmo as pessoas distraídas conseguem? Claro que conseguem. Imagina, nós conseguimos, gente, hipnotizar animais. A gente consegue hipnotizar animais. Agora, se você consegue hipnotizar animais, você acha que a hipnose ela pode ou não ser aplicada em todas as pessoas? Com certeza, em todas as pessoas. Então, é um mito de dizer, não, isso não funciona comigo. É um mito, porque funciona com todos. A hipnose, ela é para todos, sabe? Então, assim, é bacana, é interessante, porque tá para acabar já o tempo aqui. A hipnose, ela realmente, assim, ela ajuda você em vários processos. E quanto mais você pratica, mais intenso. Ah, legal, tá chegando aí. Então, vamos falar um pouco. Ela formou com a gente agora recentemente, na quarta turma de hipnose, e já está. Oi, querida, Oi, bom tudo bom? dia. Bom dia, Pegando de tudo bem? surpresa, né? Te peguei de surpresa Surpresa. aí. Então, eu acho que eu devo ter mais ou menos uns 10 minutos aqui Tá de acabando, né? tempo ainda. Mas então, aproveitando você aí, e daí, ontem, né, eu estava conversando com a Tati, mas a internet dela ajudou um pouquinho, infelizmente. Mas, É, e aí, André, como é que tá? Tá usando muita hipnose aí? Fazendo muita hipnose? Como é que tá? tô usando. Estamos Então, aqui, estamos treinando, estamos exercitando bastante, tá indo bem, tá evoluindo que e legal. o pessoal tá curioso já, né? Depois da live que a gente fez, o pessoal começou a ficar bem curioso, perguntar, foi bacana Olha que também. legal. Que Esse bacana. retorno, alguns E, colegas dentistas também. Teve é? alguns colegas meus, amigos, enfim, que me seguem no Instagram, e aí, Sim. depois da live, me perguntaram sobre o curso. Eu já vi que tem pessoas
que começaram a te seguir, alguns deles. Ah, Então, que legal. creio eu que também se interessaram. Todo mundo buscando, né? Porque eu acho que é uma, na clínica, além de todo o nosso crescimento pessoal, enfim, mas eu acho que na clínica é uma ferramenta realmente muito legal e que o dentista busca exatamente isso, né? Você ter a colaboração do paciente de uma forma que para ele também vai ser bom. Não tem como não achar bom isso, né? Como não gostar. Ah, com certeza, né, André? Com certeza. Eu estava comentando nessa live aqui que, além de tudo, assim, além de você ter a hipnose ao seu alcance, você também tem e passa a ter a auto-hipnose, ou seja, porque eu falei, como que um dentista vai fazer hipnose se ele não conhece o processo? Então, Sim. vocês já aprenderam a fazer, inclusive de uma maneira mais correta, mais profissional, com mais técnica, né? É. E a partir do momento que você teve acesso a essa técnica de auto-hipnose, da forma correta, que você está fazendo com você mesmo, como que está sendo esse impacto da técnica para você no seu dia a dia? Ai, muda bastante coisa, né? A gente tinha comentado, eu falei sobre a concentração, sobre o foco, muda muito isso. Normalmente é esse tipo de indução de prescrição que eu faço para Ótimo. concentração. Comentei com você que eu tinha feito para uma atividade física. Um dia fiz antes. Ó, que legal! Que bacana! Foi bem legal, assim, fez uma diferença. Acho que você tinha falado em aula pra gente sobre isso, né, no esporte e tal. Sim. E aí você tinha comentado, tem que tomar até cuidado, porque senão você faz, e eu tive essa sensação que eu não estava cansada, eu estava extremamente motivada, teria feito o triplo de atividade do que eu fiz, sem problema. Ah, o uso da hipnose é o que eu falo, ela pode ser aplicada no dia a dia de várias formas. No caso da atividade física, ela realmente ajuda a melhorar o foco, a concentração e realmente te leva no limite. Você pode ir até o limite, mas tem que tomar cuidado, exato para quê? Para que você não extrapole esse limite, que é alguma coisa bem importante. Ô, Foi bem doutora, tá legal. chegando aqui, ó. Apitou aqui, daqui a pouco vai Vai cair. lá. Querida, olha, eu agradeço demais a tua participação aí. Um grande abraço. Foi um prazer enorme falar contigo, viu? Obrigada, Logo, o logo nós prazer vamos foi meu. marcar outra, tá? Vamos. Tá convidada para o workshop de hoje, né? Que a gente começa hoje às 8 horas. Esse workshop tá bem interessante. E para vocês que estão assistindo aí, então, meu abraço. Fica o convite. A partir de hoje, Semana HCO, Workshop Hipnose na Clínica Odontológica. 20 Tá horas. Tá ótimo. bom, pessoal? Obrigada, não Querida, percam. um abraço. Tchau. Inscrição tá é só clicar no link da bio, pessoal. Um abraço, até mais. Falou, doutora. Até Tchau. logo. Tá, tchau, tchau.